Olá! Você já sabe tudo sobre as mudanças no limite de pontos da CNH e sobre as alterações no Código de Trânsito Brasileiro promovidos pela nova lei e como isso impacta a suspensão do direito de dirigir? Bem, eu sou o Rodrigo Gonzalez, cofundador da Doutor Multas, e hoje eu estou aqui para falar para você sobre o novo limite de pontos da CNH e agora, os 40 pontos que podem gerar uma suspensão da carteira, se já estão valendo para o seu caso ou ainda não. Vamos entender tudo sobre esse conteúdo, mas antes eu quero deixar uma dica aqui para você. Caso você queira ter acesso a esse conteúdo e todos os outros que a gente traz aqui no canal, sempre mantendo os motoristas informados sobre seus direitos e seus deveres, você não deixe de se inscrever no canal para acompanhar todas essas informações e poder dirigir tranquilo como um motorista consciente, garantindo assim sempre um trânsito mais seguro. Bom, vamos ao conteúdo de hoje? Bem, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E eu quero trazer, então, o primeiro slide de hoje, que a gente fala sobre o contexto geral sobre o aumento do limite de pontos na CNH para suspensão do direito de dirigir. Bem, a Lei 14.071, que foi uma lei que passou a valer lá em outubro, ela foi aprovada, na verdade, em outubro de 2020 e que agora já está em vigor em todo o Brasil, essa lei ficou conhecida, como a nova Lei de Trânsito. Ela foi uma lei que alterou partes do Código de Trânsito brasileiro, mas ela fez uma mudança tão profunda que ela foi entendida como a nova Lei de Trânsito. E essa lei alterou pontos muito importantes da legislação de trânsito no país. Uma dessas mudanças, e talvez aqui uma das mudanças que mais foi falada da nova Lei de Trânsito, é a alteração do limite de pontos na Carteira Nacional de Habilitação, na CNH. Esse limite ele não só foi aumentado, mas ele também deixou de ser fixo. O que isso quer dizer? Que ele possui regras de regressão dependendo das multas que esse motorista tiver registrado na sua CNH. Então, se ele tiver registrado infrações gravíssimas, o número total de pontos que esse motorista pode ter, ele é reduzido. Bem, então, em alguns casos, o limite de pontos ele será de 40 pontos para aqueles que... Em alguns casos, o limite de pontos será de 40 pontos, podendo ser regredido dependendo das infrações que esse condutor cometer. Mas, em outros casos, para aqueles motoristas que exercem atividade remunerada, a regra também tem algumas especificações. Essas especificações são muito importantes de você ficar atento e não perder nenhuma informação a respeito disso para poder dirigir tranquilo. Bem, 40 pontos na CNH. O que muda com a nova lei? Com a nova lei, o limite de pontos ele é alterado. Como eu já disse, ele deixa de ser fixo, e passa a depender de quais foram as infrações cometidas. Agora, o limite de pontos da CNH é o seguinte: ele é de 40 pontos para quem não cometeu nenhuma infração gravíssima, de 30 pontos para quem cometeu uma única infração gravíssima e de 20 pontos para aqueles condutores que cometeram 2 ou mais infrações gravíssimas dentro de um período de 12 meses. Aqui a gente sempre destaca, que a forma de se computar esses pontos ela é dentro de um intervalo de 12 meses, a contar da data da infração. Ou seja, aqueles pontos eles são válidos por 12 meses a contar da data da infração e eles são acumulados sempre com os pontos que houverem sido registrados por multas dentro daquele intervalo de 12 meses. Bem, outra exceção que aqui a gente traz, o limite de pontos para os motoristas que têm a inscrição de EAR na CNH. EAR, como aqui já está escrito, os motoristas que exercem atividade remunerada. Esses motoristas que têm EAR com veículo e na CNH, aqui é importante, precisa constar a inscrição de EAR, não basta o motorista alegar que exerce atividade remunerada com veículo, mas ele precisa demandar ao órgão de trânsito que faça essa inscrição na sua CNH. Esses motoristas que têm o EAR, o limite é fixo. O número de pontos que esses motoristas podem acumular na sua CNH, ele é fixo e somente a partir de 40 pontos eles poderão ter a sua CNH suspensa. Nesses casos, não há a flexibilização para os casos de motoristas que cometem infrações gravíssimas. Quem possui a inscrição de EAR na sua habilitação não tem
então a redução ou a regressão do limite de pontos. Tá? Então isso aqui é muito importante porque esses motoristas que exercem atividade remunerada e que têm essa dependência da CNH têm esse benefício previsto pela nova lei de trânsito. Então, o condutor que ultrapassa o limite de pontos correspondente ao seu caso específico, né, porque agora esse limite de pontos ele varia bastante conforme a realidade de cada condutor, ele vai poder ser penalizado com a suspensão da CNH, conforme está lá disposto no Código de Trânsito Brasileiro. Bem, outras mudanças que foram importantes da nova lei e que alteram essa realidade do motorista com a sua carteira de habilitação. Então, outra realidade importante é o aumento dos pontos na CNH. Agora a CNH ela passa a ser válida por 10 anos para aqueles motoristas que tenham até 50 anos de idade, por 5 anos para pessoas que tenham entre 50 e 70 anos e uma validade de 3 anos para pessoas com mais de 70 anos. Outra questão importante é que, como a gente fala do limite de pontos na CNH, a gente também aqui traz que algumas infrações elas deixaram de acumular pontos na carteira de habilitação dos condutores. 9 infrações que antes geravam pontos na CNH, agora geram apenas multa, sem o acúmulo ou a pontuação na carteira dos motoristas. Essas infrações são, na maioria das vezes, referente à documentação e à parte burocrática. A gente tem um conteúdo específico sobre isso e eu vou deixar linkado aqui no canal, mas para que a gente não deixe esse vídeo muito longo, eu vou deixar aqui, quem quiser mais informação, só ir lá consumir esse conteúdo, porque a gente já trouxe essa informação aqui. Muito bem. Mais informações importantes, né, sobre a alteração da última atualização do Código de Trânsito. É a mudança na obrigatoriedade do uso do farol. Isso sempre trouxe muitas dúvidas desde que passou a valer na legislação brasileira e os cenários, eles geraram não só dúvida, mas insegurança nos motoristas e agora a regra ficou um pouco mais clara. Então o uso do farol baixo, ele passou a ser obrigatório apenas em túneis durante o dia, né, em dias de baixa visibilidade, com neblina e com chuva. E aqui, antes a gente tinha a regra de que o farol baixo deveria ser usado nas rodovias, ou melhor, fora das zonas urbanas, mas agora a legislação trouxe algo mais claro, que é em rodovias de faixa simples, ou seja, que tenha apenas uma pista que vai num sentido e outra pista que vem no sentido oposto, né? Que sejam separadas por pintura horizontal e que estejam fora do perímetro urbano. Bem, outra questão relevante é o transporte de crianças, que a nova lei torna mais rígida a legislação para o transporte de crianças, apesar de a redação inicial da proposta de lei prever o contrário. A redação final que foi aprovada e que passa a valer, ela enrijeceu essa questão trazida no artigo 64 do Código de Trânsito Brasileiro. Agora, crianças menores de 10 anos ou com até 1,45 m de altura devem ser transportadas nos bancos traseiros e, dependendo da idade e da altura, em cadeiras específicas que tragam maior segurança para essas crianças. Aqui, um elemento importante só para fazer esse registro é o ou, né? Que sejam menores de 10 anos ou que tenham até 1,45 m. Então, o fato exclusivo da idade agora não é suficiente. Muito bem. A nova lei que altera o direito de recorrer de multa de... a nova lei altera o direito de recorrer de multa de trânsito e essa aqui também tem sido uma pergunta muito presente nas nossas conversas e nas nossas atenções aos clientes. Então, aqui vale a gente dizer, o processo para recorrer de uma penalidade, ele continua havendo em todos os casos e com as 3 etapas que são previstas para que eles ocorram, para que um motorista ou um proprietário de um veículo se manifeste contra essa penalidade administrativa. O processo ele ocorre no primeiro momento com uma defesa prévia e depois o recurso em primeira instância e, por fim, o recurso em segunda instância. Aqui é o tradicional recurso à JARE e aqui o tradicional recurso ao CETRAN. Então, caso o motorista tenha o recurso anterior indeferido, né, ele pode ter até essas 3 instâncias para contrapor
uma penalidade administrativa. Então, para se ter sucesso na defesa, é indispensável estar atento aos prazos de cada uma dessas etapas. A gente aqui sempre fala muito para os motoristas ficarem atentos quanto aos prazos, porque isso é o que garante a viabilidade do recurso administrativo. E cada etapa tem a sua especificidade em relação aos prazos, por isso é tão importante cuidar o prazo e o momento do processo em que esse condutor está se manifestando. E também é preciso elaborar um recurso sólido e objetivo, não só evitando usar modelos que sejam muito genéricos para o seu caso específico, mas também evitando usar argumentos que sejam muito subjetivos, que não são os principais argumentos que trazem deferimento nos recursos administrativos de trânsito. Acredite, porque a gente aqui tem experiência de dezenas de milhares de recursos e sempre é o melhor caminho embasar o seu recurso na legislação, em argumentos sólidos, com uma fundamentação técnica. Bem, essas foram algumas das principais mudanças trazidas pela nova Lei de Trânsito, principalmente na questão da suspensão da sua CNH e do limite de pontos que você pode ter enquanto condutor frente aos efeitos da nova Lei de Trânsito que foi mudada pela Lei 14.071. Bem, caso essas dúvidas não tenham vencido todo o conteúdo que você esperava e possa ainda ter ficado com alguma pergunta sobre essa matéria, não deixe de colocar aqui nos comentários que eu e a minha equipe vamos ficar muito felizes se pudermos ajudar você a ficar por dentro de todas as informações sobre o direito de trânsito no Brasil e conhecer os seus direitos e os seus deveres. E, evidentemente, não deixe de se inscrever aqui no canal para acompanhar todos esses conteúdos. Um abraço e até o próximo vídeo.